O sol escaldante pairava sobre uma pequena cidade litorânea no Brasil, como uma cortina de fogo que se recusava a ceder. As ruas de paralelepípedos, empoeiradas pelo vaivém dos pés descalços e das bicicletas, serpenteavam pelo coração do mercado central, onde o cheiro de peixe fresco se misturava ao aroma doce de mangas maduras nas barracas. Era uma tarde sufocante, do tipo que fazia o ar tremular acima do asfalto quente e as silhuetas dos barcos pesqueiros, ancorados ao longe, dançarem em miragens. Os moradores se moviam com a lentidão de quem sabia que qualquer esforço rápido seria punido pelo calor. Crianças corriam entre os becos, rindo sob jatos d'água improvisados, enquanto um vendedor de picolés pedalava sua bicicleta, o sino tilintando uma melodia dissonante. A rua principal, ladeada por lojinhas modestas, uma mercearia com letreiro desbotado, uma oficina de motos com portas de ferro enferrujadas e um bar que servia cachaça e conversa fiada desde os anos 70, parecia presa no tempo, um lugar onde as rotinas eram tão certas quanto o nascer do sol. Era nesse cenário que Roberto Carlos, o lendário jogador de futebol brasileiro, saía de uma mercearia na Rua Coral, carregando uma sacola plástica com uma garrafa d'água, um pão francês embrulhado em papel e algumas laranjas que rolavam no fundo. Vestia uma camiseta branca simples, jeans gastos e um boné que projetava uma sombra sobre seu rosto bronzeado, marcado por anos de suor nos gramados. Suas sandálias batiam no chão com um ritmo constante, quase musical. Enquanto caminhava em direção à casa alugada no limite da cidade, um refúgio temporário onde buscava paz, longe dos holofotes, das câmeras e do rugido das torcidas. Aqui, ele não era o homem dos chutes impossíveis, o lateral que fazia a bola dançar como se tivesse vida própria. Era apenas Roberto, um cara comum que poderia passar despercebido na fila do pão ou sentado num banco da praça. Escolhera essa cidadezinha para uma pausa, um respiro onde o peso de seu nome não o seguia como uma sombra. Seus passos eram firmes, mas relaxados, com a postura de quem carrega uma confiança silenciosa, forjada em décadas enfrentando adversários nos campos do mundo. A rua estava quase deserta, exceto por um grupo de garotos jogando bola num terreno baldio e uma senhora que varria a calçada com uma vassoura de palha. Roberto ajeitou o boné, semicerrando os olhos contra o reflexo do sol que ricocheteava nas janelas das casas. Seu plano era simples: voltar para casa, comer algo, talvez assistir a uma reprise de um clássico do Corinthians na TV, antes de dar umas corridas na praia ao entardecer. Era uma rotina humilde, quase monástica, que o mantinha conectado à essência de quem era, além dos troféus e manchetes. Mas a tranquilidade, como ele aprendera ao longo da vida, nunca era garantida. Estava prestes a cruzar a esquina quando sentiu uma mudança no ar, uma tensão que fez seus sentidos se aguçarem, como nos momentos antes de uma cobrança de falta decisiva. Do canto do olho, viu um carro de polícia frear bruscamente ao lado da calçada, os pneus guinchando contra o asfalto quente. A porta do motorista se abriu com uma força deliberada, e dela saiu o tenente Mauro Silva, um homem alto e corpulento, com cabelo preto curto e olhos que pareciam cortar como facas. Seu uniforme estava impecável, quase teatral, e suas botas pesadas ecoavam no chão com um som seco. A mão já repousava perto do cacetete pendurado no cinto, onde também brilhava a pistola em seu coldre. Roberto notou, mas não diminuiu o passo. Já vira homens como esse antes em estádios, em ruas. Em diferentes países, alguns usavam a autoridade com honra, outros como uma arma para intimidar. Silva era claramente do segundo tipo. Seus olhos se fixaram em Roberto com uma mistura de arrogância e desafio, como se procurasse uma desculpa para agir. Roberto continuou andando, a sacola plástica farfalhando levemente em sua mão. Então aconteceu. Foi algo pequeno no início, um esbarrão de ombros ao passarem na calçada estreita, nada além de um acidente trivial. Mas Silva transformou o momento em algo maior. "Olha por onde anda, idiota!" vociferou, sua voz cortando o silêncio da rua como um trovão. Roberto parou virando a cabeça lentamente. "Não foi minha intenção", disse a voz baixa. Calma, sem qualquer traço de confronto. Seus olhos, sob a aba do boné, encontraram os de Silva por um breve instante. Não havia desafio neles, apenas uma serenidade que parecia desconcertar o policial. Mas Silva não queria serenidade. Deu um passo à frente, invadindo o espaço de Roberto com a postura de quem está acostumado a intimidar. "Acha que pode esbarrar num oficial e sair como se nada tivesse acontecido?" rosnou, o rosto a centímetros do de Roberto. A rua, antes tranquila, parecia prender a respiração. Roberto não respondeu de imediato.
Conhecia provocações no campo, na vida, e sabia que o silêncio às vezes era mais poderoso que palavras. Mas Silva interpretou isso como afronta. "Qual é o seu nome?" exigiu, a voz mais alta, a mão agora claramente sobre o cacetete. Roberto o encarou, a expressão imperturbável. "Isso não é da sua conta", respondeu, sem elevar o tom, sem se mover. Foi o suficiente. Silva agiu com a rapidez de quem esperava por uma desculpa. Agarrou o braço de Roberto com força, torcendo-o para trás num movimento brusco e treinado. A sacola plástica caiu, a garrafa d'água rolou pela calçada e as laranjas se espalharam como bolas de gude. Roberto se inclinou ligeiramente com a força do puxão, mas não resistiu. Seu rosto permaneceu sereno, quase indiferente. Já enfrentara pressões maiores, em jogos onde a derrota significava mais que um arranhão no orgulho. Isso não era nada. Ainda não. Do outro lado da rua, Ana Ribeiro, uma costureira de 30 anos, parou em seco. Acabara de sair do ateliê onde passava horas enfiando linhas em agulhas para remendar roupas de pescadores e lojistas. Carregava uma bolsa de pano cruzada no peito, as mãos calejadas pelo trabalho. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Instintivamente pegou o celular no bolso, segurando-o discretamente na palma da mão enquanto começava a gravar. Não sabia quem era o homem que o policial maltratava, mas algo na injustiça daquele momento a fez agir. "Por que está me prendendo?" perguntou Roberto. A voz tão calma quanto antes, mesmo com o braço torcido nas costas. "Por resistir", grunhiu Silva, embora não houvesse resistência alguma. "Por não obedecer ordens e por comportamento suspeito." Roberto não disse mais nada. Silva o empurrou para a frente, forçando-o a se ajoelhar na calçada ardente. As mãos de Roberto tocaram o concreto quente, mas ele não demonstrou dor. Um pequeno grupo de curiosos começou a se formar, não mais que 5 ou 6 pessoas, atraídas pelo espetáculo. Um vendedor de cocos murmurou algo ao colega. Uma mulher levou a mão à boca. Ana, ainda gravando, sentia o coração disparar. Não acreditava no que via. Silva, alheio aos olhares ou talvez alimentado por eles, ergueu a mão e desferiu um tapa na nuca de Roberto. O som ecoou na rua como um chicote. Um suspiro coletivo escapou dos espectadores. Ana quase deixou o celular cair, a respiração entrecortada. Mas Roberto não reagiu, não levantou os punhos, não virou a cabeça, não deu sinal de retaliação. Seu corpo permaneceu imóvel, o olhar fixo no chão. "Vocês acham que estão acima da lei?" rugiu Silva, agarrando Roberto pela gola da camiseta e empurrando-o contra a lateral do carro de polícia. O impacto fez o veículo balançar levemente. Um segundo policial, mais jovem, emergiu do lado do passageiro. Parecia inseguro, os olhos indo de Silva a Roberto e depois para o grupo de testemunhas. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas a fechou em seguida. A tensão no ar era palpável, uma corda prestes a se romper. Roberto se levantou lentamente, sacudindo a poeira dos jeans. Uma marca vermelha começava a se formar em seu pescoço, mas suas mãos permaneciam relaxadas ao lado do corpo. Silva, ofegante pela adrenalina, deu um passo atrás, de repente consciente do silêncio ao seu redor. "Saia desta rua", grunhiu, cuspindo as palavras com veneno, "antes que eu ache um motivo para te prender." Roberto recolheu a sacola do chão, a garrafa agora amassada, as laranjas machucadas e cobertas de poeira. Caminhou sem dizer uma palavra. Ana terminou de gravar, os dedos trêmulos. A multidão começou a se dispersar, alguns murmurando, outros andando rápido para evitar problemas. Silva, com um sorriso de desprezo, voltou para a viatura como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Naquela noite, no seu pequeno apartamento de paredes descascadas, Ana sentou-se à mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada que piscava de vez em quando. Reproduziu o vídeo várias vezes, aproximando a imagem do rosto de Roberto, da forma deliberada como ele se movia, da calma que emanava mesmo sob o ataque. Havia algo familiar nele, algo que ela não conseguia identificar. Abriu o laptop velho, digitou "jogador de futebol brasileiro" no buscador e ficou olhando as imagens que carregavam. Quando o rosto de Roberto Carlos apareceu, seu coração deu um salto. Não era apenas um homem qualquer, era um ícone, alguém que fizera o Brasil vibrar com seus chutes, que levara o nome do país aos maiores estádios do mundo. A revelação a atingiu como uma onda. Não podia deixar isso passar. Não dessa vez. Não com ele. Seu celular vibrou com uma mensagem da mãe, perguntando se ela viria para o jantar. Ana não respondeu. Seus olhos estavam fixos na tela.
no quadro pausado onde Roberto se levantava, imperturbável, após o tapa. Lá fora, a cidade mergulhava na quietude do crepúsculo, as ruas voltando ao silêncio habitual. Mas algo se quebrara, algo irreversível. O tapa fora público, o vídeo era real, e uma lenda fora atacada. Isso não terminaria ali. Ana respirou fundo e abriu o aplicativo de mensagens. Não conhecia muitos jornalistas, mas lembrava de Lucas Mendes, um repórter local que escrevera sobre desvios na prefeitura no ano anterior. Seu trabalho não chegara às manchetes nacionais, mas ele tinha fama de ser persistente. Ana escreveu uma mensagem curta, anexou o vídeo e digitou: "Isso aconteceu hoje na Rua Coral. Acho que você precisa ver." Hesitou por um momento antes de clicar em enviar, ciente de que estava cruzando uma linha sem volta. Mas a imagem de Roberto, de pé, impassível após o golpe, deu-lhe o impulso final. Enviou a mensagem e deixou o celular sobre a mesa, como se segurá-lo por mais tempo pudesse queimá-la. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto estava no quintal da casa alugada, sob a luz tênue de uma lâmpada pendurada num fio exposto. Improvisaram um treino leve, chutando uma bola velha contra uma parede de tijolos. Não era um treino para voltar aos campos, mas uma forma de processar o incidente com Silva. Não ficara surpreso já conhecer homens como ele, que confundiam autoridade com direito, que usavam o poder para esmagar em vez de proteger. O que o mantinha acordado não era o tapa, mas a pergunta sobre o que viria depois. Sabia do vídeo vir a Ana gravando do outro lado da rua, e embora não tivesse falado com ela, suspeitava que ela não ficaria calada. Roberto não buscava atenção nem vingança, mas também não era de cruzar os braços diante do errado. Decidiu que se o vídeo viesse à tona, não se esconderia. Mas, por ora, seguiria como sempre fizera, um passo de cada vez. Na manhã seguinte, Lucas Mendes abriu seu e-mail num quartinho abarrotado que dividia com outros 2 freelancers. O espaço era um caos de papéis, xícaras de café vazias e um ventilador que zumbia sem muito efeito contra o calor. Ao ver a mensagem de Ana, franziu a testa. Não a conhecia pessoalmente, mas o assunto "algo que você precisa ver" o intrigou. Reproduziu o vídeo e, em poucos segundos, inclinou-se para a tela, incrédulo. Pausou no momento em que Silva acertava Roberto, rebobinou e assistiu novamente. "É ele", murmurou para si mesmo. Abriu uma aba no navegador, buscou imagens de Roberto Carlos e comparou. Não havia dúvida. Era ele. Lucas sentiu uma mistura de adrenalina e cautela. Isso não era apenas uma notícia, era uma bomba. Mas também sabia que numa cidade pequena como aquela, bombas podiam ricochetear contra quem as lançava. Respondeu a Ana, pedindo que se encontrassem num café discreto no fim da avenida principal. Quando chegou, Ana já estava lá, sentada numa mesa ao fundo com uma xícara de chá intocada. Tinha olheiras, como se não tivesse dormido. Lucas foi direto. "Você tem certeza de que quer que isso saia? Não é só um vídeo de um policial abusando. É o Roberto Carlos. Isso vai explodir." Ana assentiu, embora sua voz tremesse. "Não posso fingir que não vi. Alguém tem que fazer algo." Lucas a observou por um momento, avaliando-a. Não era uma oportunista nem uma idealista cega. Era alguém que vira uma injustiça e não conseguia desviar o olhar. "Tudo bem", disse por fim, "mas temos que fazer isso direito. Se publicarmos sem contexto, vão enterrar." Naquela tarde, Lucas começou a trabalhar. Carregou o vídeo numa plataforma segura e o compartilhou com um pequeno grupo de contatos confiáveis. Um advogado de direitos humanos, uma ativista local e um colega num jornal regional. As reações foram imediatas. "Isso é enorme", escreveu o advogado. "Precisamos de mais provas de que não é um caso isolado." A ativista sugeriu organizar uma reunião comunitária para discutir o assunto. Enquanto isso, nas redes sociais o vídeo começou a circular organicamente. Alguém o baixara e postara numa página local do Facebook. Em horas os comentários se multiplicaram. "É o Roberto Carlos. Que abuso. Quem é esse policial?" Mas também havia ceticismo. "Isso não pode ser verdade. O cara deve ter feito algo." A polarização era previsível, mas o volume da conversa não. A cidade não estava acostumada a ser o centro das atenções. Roberto, por sua vez, mantinha sua rotina. Não tinha redes sociais ativas nem acompanhava as notícias locais, mas não era alheio ao burburinho que crescia. Ao comprar água numa vendinha, o caixa, um jovem com uma camiseta do Flamengo, o olhou com curiosidade e respeito. "É você no vídeo, né?" perguntou baixinho. Roberto sorriu de leve, sem confirmar nem negar, e pagou pela garrafa. Mas, ao sair,
Notou um carro estacionado do outro lado da rua, um sedã preto com vidros escuros. Não se moveu, mas Roberto sentiu olhos sobre ele. Não era paranoia, era instinto, afiado por anos lendo o jogo dentro das 4 linhas. Naquela noite, Ana recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Apague o vídeo ou vai se arrepender. Seu coração acelerou. Desligou o celular e fechou as cortinas do apartamento. Não era a primeira vez que sentia medo, mas agora era diferente. Não estava sozinha, mas também não sabia até onde estava disposta a ir. Ligou para Lucas, que a aconselhou a salvar cópias do vídeo em local seguro e não responder às mensagens. Eles estão nervosos, disse ele. Isso significa que sabem que é grande. A ameaça, porém, não era a única preocupação de Ana. No ateliê, suas colegas começaram a cochichar. Algumas a apoiavam, outras a alertavam. Não mexa com a polícia, disse uma costureira mais velha. Eles sempre ganham. Enquanto isso, Lucas investigava. Encontrou registros públicos de reclamações contra Silva, todas arquivadas sem resolução. Uma mulher relatara que Silva a intimidara numa blitz. Um adolescente disse que fora empurrado contra uma parede sem motivo. Nenhum caso prosperara. Lucas também descobriu que Silva fazia parte de uma unidade especial do departamento, vagamente descrita como controle de operações seletivas. Não havia detalhes públicos, mas o nome aparecia em documentos internos que Lucas obtivera anos antes. Era uma pista frágil, mas suficiente para começar a puxar o fio. Roberto, embora evitasse os holofotes, não estava inativo. Notara a mudança na cidade, os olhares, os sussurros, a tensão. Decidiu que não podia ficar de braços cruzados. Visitou um campinho local onde jovens jogavam pelada. Não foi como Roberto Carlos, mas como Roberto, alguém que queria trocar uma ideia. Os garotos, a princípio desconfiados, logo se encantaram com sua simplicidade. Um deles, um adolescente chamado Gabriel, perguntou na lata: "É você que o policial bateu?" Roberto olhou e respondeu: "Sou alguém que acredita que não precisa revidar para vencer." Gabriel assentiu, embora não entendesse completamente. No fim do dia, Ana e Lucas se reuniram novamente, dessa vez num parque vazio ao cair da noite. Lucas mostrou uma pasta com anotações e recortes. "Silva não age sozinho", disse. "Há algo maior aqui, mas precisamos de mais que um vídeo para provar." Ana, exausta mas decidida, concordou. "E agora?" perguntou. Lucas sorriu, embora estivesse cansado. "Vamos tornar isso maior. E precisamos que o Roberto fale." Ana balançou a cabeça. "Acho que ele não quer. Não parece ser do tipo que busca atenção." Lucas se recostou no banco, olhando as estrelas que começavam a surgir. "Então vamos fazer a atenção encontrá-lo." Lá fora, a cidade dormia, mas a faísca que Ana acendera crescia, e embora ninguém soubesse ainda, essa faísca logo se tornaria um incêndio que ninguém poderia apagar. A pequena cidade litorânea fervilhava como um estádio lotado antes de uma final. O julgamento de Mauro Silva, o tenente que atacara Roberto Carlos, transformara as ruas outrora sonolentas em um palco de vozes, cartazes e esperança. A fachada desgastada do tribunal, com sua pintura descascada e janelas empoeiradas, estava agora cercada por repórteres de microfones em punho, ativistas com megafones e moradores segurando faixas improvisadas que gritavam "Justiça para Roberto" e "Fim aos abusos." O sol brilhava forte, refletindo nas águas calmas do mar ao longe, mas não conseguia abafar o coro crescente da multidão, que se aglomerava nas escadarias do prédio como uma onda prestes a quebrar. Eram cerca de 200 pessoas, pescadores, donas de casa, jovens com camisetas de times locais, todas unidas por um desejo comum, que dessa vez a verdade prevalecesse. Dentro da sala de audiências, o contraste era gritante. As paredes de madeira polida e os bancos alinhados exalavam uma solenidade fria, mas o ar estava carregado de expectativa, como um momento antes de um pênalti decisivo. Roberto Carlos entrou com passos firmes, sem o boné que costumava usar, deixando o rosto exposto às dezenas de olhares que o seguiam. Vestia uma camisa azul escura, calça preta e sapatos simples, mas sua presença enchia o ambiente, como se ainda estivesse pisando num gramado com o mundo assistindo. Sentou-se na primeira fila, as mãos repousando nos joelhos, o olhar fixo no estrado onde a juíza logo apareceria. A poucos bancos de distância, Ana Ribeiro ajustava nervosamente o blazer azul que comprara para a ocasião, um tecido simples que parecia deslocado naquele cenário formal. Suas mãos tremiam,
mas ela mantinha a cabeça erguida, determinada a não deixar o medo falar mais alto. Lucas Mendes, com sua inseparável caderneta, ocupava um canto reservado à imprensa, rabiscando notas enquanto observava a multidão, um misto de curiosos, apoiadores e alguns rostos carrancudos que pareciam estar ali para defender Silva. Carla Ferreira, a ex-policial, não estava presente, mas prometera enviar mais documentos caso o caso exigisse. Do outro lado da sala, Mauro Silva, o acusado, parecia uma sombra do homem arrogante que enfrentara Roberto na Rua Coral. Seu terno cinza, apertado demais, dava-lhe um ar desajeitado, e seu rosto pálido evitava os olhos da multidão. Não havia mais a postura de intimidação. Agora, ele parecia um predador encurralado, preso numa jaula que não compreendia. A juíza, uma mulher de cerca de 60 anos, com óculos de armação fina e uma expressão que não tolerava distrações, entrou e bateu o martelo, iniciando o procedimento. O promotor, um homem magro com voz precisa como um bisturi, apresentou o caso com clareza devastadora. Mauro Silva, um oficial com um histórico de queixas ignoradas, atacara sem provocação um cidadão respeitado, um ato capturado em vídeo e corroborado por testemunhas e evidências de uma rede de encobrimento chamada Sombra. A defesa, liderada por um advogado jovem e agressivo, contra-atacou, alegando que o vídeo carecia de contexto, que Roberto agira de forma suspeita ao não se identificar e que Silva seguira o protocolo sob uma percepção de ameaça. Os murmúrios na sala foram silenciados por um golpe seco do martelo da juíza. Roberto foi o primeiro a subir ao banco das testemunhas. O promotor começou com perguntas diretas. Seu nome, seu motivo para estar na cidade, os eventos daquele dia. Roberto respondeu com economia de palavras, a voz grave e serena, como se estivesse narrando uma jogada antiga. Eu estava voltando para casa com uma sacola de compras. Não fiz nada para provocar o oficial, disse, os olhos fixos no jurado. Quando o vídeo foi exibido numa tela grande, a sala mergulhou num silêncio sepulcral. O som do tapa de Silva na nuca de Roberto ecoou, seguido pelo barulho da sacola caindo. Alguns espectadores fecharam os olhos, outros não conseguiam desviar o olhar. O promotor virou-se para Roberto. Senhor Carlos, por que não reagiu ao ataque? Roberto olhou para o jurado, seus olhos firmes, mas sem desafio. Porque eu sei o que posso fazer. E sei que revidar não teria ajudado ninguém. Quis dar uma chance ao sistema. O promotor assentiu. Acha que o sistema funcionou naquele momento? Roberto fez uma pausa, seu olhar passando brevemente por Silva. Não naquele momento, mas agora estamos aqui. Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente abafado. A defesa tentou desestabilizá-lo. Senhor Carlos, o senhor é um ex-jogador famoso, uma figura imponente. Não é possível que o oficial Silva se sentisse ameaçado pela sua presença? Roberto inclinou a cabeça ligeiramente. Se um homem se sente ameaçado por alguém carregando laranjas, talvez ele não devesse carregar um distintivo. A resposta arrancou risadas contidas na sala. O advogado, visivelmente frustrado, mudou de tática. O senhor não se identificou. Não acha que isso escalou a situação? Roberto respondeu sem hesitar. Não precisava dizer quem eu era. Não fiz nada errado. Ele escolheu a violência. Eu escolhi a paz. Não houve mais perguntas. Roberto desceu do estrado, seu passo tão firme quanto na entrada, deixando um eco de sua presença na sala. Ana foi a próxima. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos ouvissem. Subiu ao estrado, respirou fundo e olhou para o jurado. Contou como gravar o vídeo, como sentir a injustiça no ar, como decidir a agir apesar do medo. Eu não sabia que era o Roberto Carlos, disse, a voz ganhando força. Mas vi um homem sendo atacado sem motivo, e vi um oficial que achou que poderia sair impune. O promotor perguntou sobre as ameaças que ela recebera. Ana ergueu o queixo. Me mandaram mensagens. Me seguiram. Disseram para eu calar a boca, mas não calei. Porque se todos nos calarmos, nada muda. O jurado a observou com atenção, alguns assentindo levemente. A defesa tentou desacreditá-la, sugerindo que buscava fama ou que editara o vídeo. Ana, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, respondeu: o vídeo é real, todos viram, não preciso inventar nada. Desceu do estrado com as mãos trêmulas, mas a cabeça erguida. Fora do tribunal a multidão crescia. Ativistas organizavam cânticos e câmeras de emissoras nacionais capturavam a cena. Nas redes sociais, o julgamento dominava as tendências, com vídeos de apoio a Roberto e Ana postados do Brasil a outros países da América Latina. Mas também havia resistência.
Uma rádio local entrevistou um ex-policial que defendia Silva, dizendo que policiais enfrentavam situações perigosas diariamente. Num bar da cidade, um grupo de homens discutia acaloradamente, alguns chamando Roberto de herói, outros o acusando de exagerar. A divisão era palpável, mas o impulso por justiça ganhava força. Lucas, enquanto isso, trabalhava incansavelmente. Durante o julgamento, publicou um segundo artigo, agora com trechos de gravações obtidas por Roberto através de João Lima, um ex-colega de Silva. Embora os nomes estivessem censurados, as vozes discutiam táticas de encobrimento e mencionavam Sombra explicitamente. O artigo viralizou, compartilhado milhares de vezes, e uma emissora nacional o citou num programa noturno. Mas o sucesso teve um preço. Lucas notou que seu e-mail fora invadido e um arquivo crucial desaparecera de seu computador. Sem provas de quem estava por trás, ele suspeitava de Sombra. Mandou uma mensagem para Ana. Guarde tudo em mídia física. Não confie na nuvem. Ana, exausta, escondeu um pendrive numa caixa de sapatos sob a cama. O julgamento durou 4 dias, cada um trazendo novas revelações. Documentos mostraram como queixas contra Silva foram sistematicamente arquivadas. Um depoimento anônimo de um policial aposentado confirmou a existência de Sombra. Uma gravação de uma reunião revelou um superior dizendo para limpar a bagunça de Silva. A defesa vacilava, recorrendo a táticas desesperadas, como culpar Roberto por não cooperar. Mas o jurado, composto por moradores locais de pescadores a professores, parecia cada vez mais convencido. No último dia, Ana e Roberto se encontraram brevemente no corredor do tribunal. Obrigada por não desistir, disse ela. Roberto assentiu. Você começou isso, eu só segui seu exemplo. O veredicto veio ao entardecer do 4º dia. A juíza leu a decisão. Culpado em todas as acusações, incluindo abuso de autoridade, falsificação de provas e intimidação. Silva foi condenado a 10 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 7. Ao ser escoltado para fora, seus olhos evitaram Roberto, mas a derrota era evidente em seus ombros curvados. A multidão do lado de fora explodiu em vivas, embora alguns gritassem insultos. Ana saiu para as escadarias do tribunal e foi recebida com aplausos. Lucas capturou o momento com sua câmera, sabendo que aquela imagem ficaria gravada na história da cidade. Mas Roberto permaneceu dentro por mais um instante, sentado na sala agora vazia. Não sentia triunfo, apenas a certeza de que isso era apenas um passo. Sombra ainda existia, e Silva era só uma peça. Quando saiu, a multidão o cercou, mas ele ergueu a mão, pedindo calma. Não deu entrevistas, não posou para fotos. Em vez disso, caminhou até Ana e colocou a mão em seu ombro. Isso é seu, disse. Ela sorriu, os olhos marejados. O sol se punha, pintando o céu de laranja, mas a luta, como Roberto sabia, estava longe de acabar. Após o julgamento, a cidade não voltou a ser a mesma. As ruas, antes marcadas pela monotonia, pareciam mais vivas, como se a cidade tivesse acordado de um longo sono. Cartazes de justiça para Roberto ainda pendiam em alguns postes, desbotados pelo vento salgado do mar. As conversas nas barracas do mercado e nos bares giravam em torno do veredicto, mas também do que viria a seguir. Para muitos, o julgamento era uma vitória, um farol de esperança num sistema que frequentemente esmagava quem ousava questionar. Mas para Roberto, Ana, Lucas e os outros que lutaram, era apenas o começo. A verdadeira prova não era vencer uma batalha, mas construir algo duradouro a partir de suas cinzas. Roberto decidiu transformar o impacto do julgamento em ação. Num campinho de terra batida na periferia, onde adolescentes jogavam bola com chuteiras remendadas, ele anunciou um programa gratuito de futebol para jovens. Não era apenas sobre ensinar dribles ou chutes, era sobre disciplina, confiança e, acima de tudo, a capacidade de escolher quando lutar e quando dialogar. A primeira sessão atraiu uma dúzia de garotos, alguns curiosos pela fama de Roberto, outros atraídos pelas histórias do julgamento. Gabriel, o jovem que o conhecera semanas antes, foi o primeiro a chegar, a bola debaixo do braço. Vai nos ensinar a chutar como você? Perguntou, os olhos brilhando. Roberto, amarrando as chuteiras, balançou a cabeça. Não é sobre chutar como eu, é sobre saber por que você chuta. Às vezes, a jogada mais difícil é não entrar de carrinho. Os garotos, sentados em círculo ao redor do campo, ouviam com atenção enquanto Roberto falava de responsabilidade, de como o talento sem controle era só caos disfarçado. Ele ensinou fundamentos de passe,
mas também como ler o jogo, antecipar movimentos, proteger os companheiros sem recorrer à falta. No fim da sessão, Gabriel ficou para ajudar a guardar as bolas. O que você fez com aquele policial? Não sei se eu conseguiria ficar quieto, admitiu. Roberto o olhou. Não é ficar quieto, é escolher o que importa. Você também pode. Gabriel assentiu, a lição ainda se assentando em sua mente. Ana, por sua vez, encontrou um novo propósito. O julgamento a transformara, não só pelo medo e pelas ameaças, mas pela força que descobrira em si mesma. Deixou o ateliê de costura, uma decisão que nunca imaginara tomar, e começou a trabalhar com uma organização local de direitos civis. Sua primeira iniciativa foi criar um grupo de apoio para vítimas de abuso policial, um espaço onde as pessoas pudessem compartilhar suas histórias sem medo de retaliação. As reuniões aconteciam no centro comunitário, numa sala com cadeiras desparejadas e um quadro coberto de anotações. Na primeira noite, apenas 5 pessoas apareceram, mas Ana não desanimou. Ouviu uma mãe contar como seu filho fora detido sem motivo. Um idoso descrever anos de intimidação por policiais como Silva. Ana tomava notas, oferecia contatos de advogados voluntários e, acima de tudo, dava esperança. Vocês não estão sozinhos, dizia, e falava sério. Lucas, sempre com sua caderneta, frequentava essas reuniões, não como repórter, mas como aliado. Decidira reduzir o ritmo de publicações, mas não abandonara a luta. Em vez de artigos sensacionalistas, trabalhava num livro, uma crônica detalhada do que acontecera na cidade, na esperança de que servisse como guia para outras comunidades. Isso não é só nossa história, disse a Ana numa noite, enquanto arrumavam as cadeiras após uma reunião. É um mapa para outros. Ana sorriu, cansada, mas determinada. Então vamos fazer com que leiam. A própria comunidade estava mudando. A prefeitura, sob pressão pública, anunciou uma revisão completa das políticas do Departamento de Polícia, incluindo a contratação de um auditor externo para investigar Sombra. Não era uma solução perfeita, e muitos duvidavam de sua eficácia, mas era um passo impensável antes do julgamento. Nas escolas, professores começaram a incluir debates sobre direitos civis nas aulas, usando o caso de Roberto como exemplo. Nas ruas, os moradores se cumprimentavam com mais frequência, como se o ato coletivo de enfrentar a injustiça tivesse tecido laços mais fortes entre eles. Mas nem tudo era idealismo. Alguns policiais leais a Silva ou a Sombra permaneciam no departamento, e olhares hostis não haviam desaparecido. Ana notou um carro suspeito perto de seu novo apartamento numa noite, mas dessa vez não sentiu pânico. Mandou uma mensagem para Lucas e tirou uma foto do veículo. A diferença agora era que ela sabia que não estava sozinha. Roberto, embora reservado, tornara-se um símbolo sem querer. No Brasil, manchetes o celebravam não só como jogador, mas como um homem que desafiara a injustiça com seu silêncio. Na cidade, crianças desenhavam sua imagem em cadernos e adultos o cumprimentavam com respeito na mercearia. Mas Roberto não se deixava levar pela admiração. Sabia que símbolos podiam desvanecer se não fossem sustentados por ação. Numa tarde, enquanto limpava o campinho após um treino, encontrou uma carta colada no portão. Era anônima, escrita à mão num papel simples. Obrigado por nos lembrar que valemos a pena. Ele guardou a carta no bolso, sem dizer nada, mas a levou consigo como um lembrete do porquê escolhera ficar. A lição de tudo isso, como Roberto explicou aos seus alunos numa sessão final antes de retornar a São Paulo, não era sobre vencer ou perder. A força não está em quão forte você chuta, disse, parado no centro do campo, com os garotos o encarando com atenção. Está no que você faz com essa força. Vocês podem usar os pés para destruir ou para construir. Podem ficar calados por medo ou falar por quem não tem voz. Isso é o que muda o mundo. Fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. O que aconteceu aqui não foi só por mim, por Ana ou por Lucas. Foi por todos que decidiram que já era hora de basta. E isso é algo que vocês também podem fazer, todo dia. Os garotos aplaudiram, não com um entusiasmo cego, mas com uma compreensão que parecia mais profunda que seus anos. Gabriel, agora um frequentador assíduo dos treinos, levantou a mão. Você vai voltar? Perguntou. Roberto sorriu. Se precisarem de mim, estarei aqui. Ana, enquanto isso, deu seu primeiro discurso público numa conferência regional sobre direitos civis, convidada pela organização com que trabalhava. Diante de uma plateia de ativistas e líderes comunitários, falou sobre a cidade, sobre Roberto, sobre Silva, mas acima de tudo, sobre as pessoas comuns que fizeram a diferença.
Não precisamos de heróis, disse, a voz clara apesar do nervosismo. Precisamos de pessoas que não virem as costas, que não deixem o medo decidir por elas. Foi isso que aprendi, e é isso que vamos levar adiante. O aplauso foi caloroso, mas, para Ana, o verdadeiro prêmio foi ver dois participantes, inspirados por sua história, se comprometerem a iniciar grupos semelhantes em suas cidades. O legado da cidade não era perfeito. Sombra, não fora desmantelada por completo, e o sistema ainda resistia à mudança, mas as sementes estavam plantadas. Roberto voltou a São Paulo, mas deixou o programa de futebol nas mãos de treinadores locais, prometendo financiar sua continuidade. Ana tornou-se uma figura reconhecida na luta por justiça, embora sempre insistisse que era apenas uma peça do quebra-cabeça. Lucas terminou o rascunho de seu livro, provisoriamente intitulado O Silêncio que Rugiu, e nas ruas da cidade, os moradores caminhavam com uma nova confiança, sabendo que juntos podiam enfrentar até os gigantes. A lição final para todos tocados por essa história era clara. O verdadeiro poder não está na força bruta nem na autoridade imposta, mas na responsabilidade de agir, na coragem de escolher a paz quando a violência seria mais fácil, e na união de vozes que se recusam a ser silenciadas. A cidade provara que a mudança era possível, não com um único herói, mas com uma comunidade que decidira fazer acontecer. E essa lição, mais que qualquer veredicto, era a que perduraria, inspirando outros a se levantar, a construir, a nunca desistir.